Turma, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja me escutando, espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando, tá? Turma, a gente vai falar um pouco sobre nossa situação do TCC, tá? Como é que vai ficar esse momento, já que nós estamos, de modo geral, entrando já no mês de maio, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que compreender é o que nós já, teoricamente, vimos e fizemos do TCC, né, do nosso projeto aí. De modo geral, você já tem que ter, pelo menos já ter organizado capa, folha de rosto, tá? E introdução de elementos pré-textuais. De elementos textuais, teoricamente, nós já vimos introdução, problema, justificativa, hipótese, objetivos, né, que aí divide em objetivo geral e objetivos específicos, e fundamentação teórica. De modo geral, o primeiro momento, a nossa primeira nota seria esses primeiros elementos que eu falei agora para vocês. Contudo, como nós estamos adentrando ao mês de maio, e breve, teoricamente, se encerra o período, a gente precisa dar continuidade ao restante dos elementos do TCC, como, por exemplo, metodologia, como cronograma, referências bibliográficas. Então, o que acontece? Hoje, de modo geral, a pedido da Dani, e ela conversando com vocês, ela sugeriu que eu comentasse como é que vai ficar essa situação. Vocês teriam dúvidas para tirar comigo, e para a gente na próxima semana começar novamente, né, recomeçar novamente aí essa questão das nossas aulas do TCC. Então, a partir da próxima semana, nesse mesmo horário, nós vamos ter aula de TCC para a gente poder finalizar a disciplina teoricamente, tá? De modo geral, turma, essa aula ela está sendo gravada, e se essa conversa está sendo gravada, depois o link vai estar disponível no Teams e no Classroom para que vocês possam acessar pelo YouTube e ver o que foi comentado aqui, tá? E assim, de modo geral, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer algum questionamento, perguntar sobre o trabalho, do que está acontecendo agora. Vocês gostariam de conversar alguma coisa? Lembrando, gente, que todos os assuntos é, que foi passado para vocês do TCC, eles estão no Teams e no Classroom, tá? Então, assim, lá tem mostrando a videoaula de objetivo, a videoaula de fundamentação teórica. Agora, o que acontece lembra que o TCC ele é uma construção de vocês. Vocês precisam literalmente se organizar e escrever o TCC, né? Nesse momento, nesse momento, a situação mais agravante mesmo é o fato de não sentar e não escrever o TCC, tá? Lembrando que todas as características associadas ao TCC, a aula de TCC está lá no Teams e no Classroom. Yasmin, já que eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento da fundamentação teórica, tá? Só um momento.
Então, turma, em relação à fundamentação teórica, de modo geral, ele é um dos elementos textuais, tá? Essa fundamentação teórica, de modo geral, ela deverá ser elaborada com base nos artigos e livros ou manuais que vocês têm, que vocês já pesquisaram. Essa fundamentação teórica, ela deverá ter aí 3 a 4 páginas de escrita. Todos os parágrafos da fundamentação teórica, gente, todos deverão ter citação. Vocês não deverão, teoricamente, escrever a fundamentação teórica com as palavras de vocês, no sentido de criação. Vocês deverão utilizar autores, deverão pegar livro, deverão pegar artigos e escrever essa fundamentação. Uma sugestão é que nessa fundamentação teórica vocês dêem preferência para as citações indiretas, tá? Que é aquela citação que você modifica a frase sem perder o sentido. Vocês até podem utilizar a citação direta, mas restringe aí utilizar a citação direta, uma citação direta por página escrita de fundamentação. Então, de modo geral, vocês devem organizar essa fundamentação em uma sequência lógica de informação do tema de vocês, tá? Então, quando nós falamos em fundamentação teórica, nós estamos comentando dos aspectos teóricos, dos aspectos utilizados por autores para descrever um determinado assunto. Nessa fundamentação teórica, vocês vão reunir várias informações do trabalho de vocês e colocar ela em uma sequência, em uma lógica de informação, tá? E o que é importante vocês compreender dessa fundamentação? Deverá ser utilizado em todos os parágrafos citações. Vocês não colocam a opinião de vocês na fundamentação teórica. Vocês podem até utilizar a reescrita de um parágrafo com suas palavras, mas não sem perder o sentido do autor, tá? Então, de modo geral, isso daí seria a fundamentação teórica. Escrever aí no máximo 4 páginas. Tailene, na fundamentação teórica, você pode ter citação direta, apenas uma por página. Por exemplo, se tu fizer 3 páginas de fundamentação teórica, você poderá ter 3 citações diretas, uma por página. Todos os restantes dos parágrafos deverão ser indireta, de preferência para citações indiretas. Se vocês observar aqui nesse slide, tem dizendo assim, utilizar citação direta, contudo, principalmente citação indireta, que é aquela que a gente faz a modificação do texto com nossas palavras sem perder o sentido. Então, dê preferência por citações indiretas. Se tiver que colocar alguma citação direta, que coloque uma por página. Se você tiver 3 páginas de fundamentação teórica, você pode colocar uma citação direta por página. É obrigatório ter citação direta? Não, não é obrigatório. Mas as citações indiretas devem ter praticamente em todo o seu texto, em toda a sua fundamentação teórica. Uma outra dúvida, gente, que já chegou para mim, é que os alunos eles perguntam se pode utilizar os mesmos autores que foi utilizado na introdução na fundamentação teórica. Pode. Pode utilizar os mesmos artigos, pode-se utilizar os mesmos livros daqueles que vocês já utilizaram na introdução, não tem problema. A questão maior é não repetir os parágrafos. Se tu tem um parágrafo na introdução, tu não pode repetir aquele parágrafo na fundamentação. Você pode até repetir o mesmo autor, mas o parágrafo não pode ser o mesmo. Certo, turma? Alguma pergunta, alguma dúvida de um outro tópico? Não precisa ser só da fundamentação teórica, não.
Então, turma, eu vou mostrar para vocês rapidamente alguns aspectos da normatização do projeto até o atual momento, tá? E aí depois eu volto para vocês aqui. Vitória, você não está conseguindo ver os slides, é isso? É, em relação a Victória. Victória, primeiro tem que ver se o que você está querendo é ver os slides que eu estou passando, porque se por acaso, você está querendo observar os slides, automaticamente os slides já é para aparecer para vocês, tá? Ah, tá. Então você quer acessar para baixar. O que é que vai acontecer? Eu acredito que eu já enviei esses slides por e-mail. Se eu não tiver enviado por e-mail, a Dani depois pode me cobrar. Eu acho que eu enviei para o e-mail da turma. Agora, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar os slides no próprio Teams e no Classroom. Aí vocês vão poder baixar esses slides, tá bom? Mas já foi mandado no início do semestre para vocês no e-mail da turma. Em relação à dúvida da Daniela e da Karen, fica a critério de vocês, meninas. Vocês vão decidir o que é melhor, se a fundamentação teórica ela é em tópico ou corrida, tá? Então, fica à vontade de vocês definirem o que é melhor para vocês. Uma opinião, geralmente a fundamentação teórica, quando você divide em tópico, é muito mais fácil de você conseguir construir a fundamentação teórica. Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês estão falando sobre diabetes. Então, antes de fazer a fundamentação, tu cria tópicos que tu vai induzir a tu pesquisar sobre aquilo. Então, tu coloca conceito de diabetes, diagnóstico, tratamento. Então, quando tu divide em tópicos a fundamentação, fica bem mais fácil você conseguir escrever, tá? A fundamentação. Então, você pode sim fazer em tópicos ou em texto corrido, fica a critério. Minha sugestão é que em tópicos você consegue escrever melhor, você consegue saber o que você quer fazer. E Yasmin, quando você fala citação, você está falando de como colocar dentro do texto ou referência? Porque quando a citação, ela segue aquela mesma regra de artigo que eu expliquei em sala de aula. Citação para um autor, citação para dois autores, citação para três autores e citação para mais de três autores. Segue aquela mesma regra. Um autor pega lá o primeiro, o último sobrenome dele, coloca dois autores, os dois sobre o último sobrenome. Se é no final do parágrafo que tu vai citar, tu coloca dentro do parêntese. Se é no início do parágrafo, tu coloca fora do parêntese. Então, de modo geral, quando nós falamos citação, não importa se é de livro, se é de manual, se é de artigo, citação segue a mesma regra. A questão maior é referência. Aí referência de artigo é diferente, referência de livro é diferente. Só que referências nós não tivemos aula ainda. A referência não vai ser a nossa última aula, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ver se eu consigo observar aqui no só um momento. Já que eu vou dar um exemplo para você aqui, Yasmin, só um momento. Bruno, em relação à tua dúvida, nós seguimos a ABNT para referência, então não se coloca número, tem que ser o autor data mesmo, o nome e o ano. Então esquece essa questão de 1, 2, 3, porque isso não é regra da ABNT, isso é regra Vancouver e nós seguimos a ABNT. Então você deverá colocar mesmo o nome e o ano,
tá? E colocar, teoricamente, organizado por ordem alfabética. Eu vou dar um exemplo novamente aqui, Yasmin, em relação à citação. Citação não se muda dependendo do material, não se muda. O que vai mudar é a referência que nós vamos estudar depois, tá? Olha só, turma, vou mostrar rapidamente aqui para vocês em relação a essa questão da citação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um parágrafo, tá? Eu tenho um parágrafo e um parágrafo aqui. Consequentemente, gente, eu quero fazer a citação. Então, se eu desejo fazer a citação no final do parágrafo, eu vou colocar dentro do parêntese firmo, vírgula, 2020, tá? E aí, se for dois autores, ponto e vírgula, três autores divide por ponto e vírgula, e se for mais de três autores, é tchau. Então, isso independe, se é livro, artigo, manual, fazer citação não muda, permanece a mesma coisa. O que vai mudar vai ser as referências, que depois a gente vai estudar sobre isso. E se for no final do parágrafo, minha sugestão aqui coloca dentro do parênteses em caixa alta, como está aqui. Agora, se for no início do parágrafo, a gente pode colocar, por exemplo, segundo firmo, dentro do parênteses o ano, 2020, né? Folhas ou páginas pré-textuais. Então, observa que eu escrevo já seguindo a nomenclatura ortográfica mesmo, tá? Então, essa aqui, de modo geral, seria as citações no início do parágrafo ou no final do parágrafo. Em relação à dúvida da Daniele, Daniele, segue aquela mesma regra, utilizar de preferência artigos aí com 10 anos somente, referências, citações ou referências com 10 anos. Contudo, lembre-se, se você estiver falando de conceito ou alguma definição que quem criou ou o mais usado é uma referência antiga, não tem problema você deixar aquela citação, pode deixar, tá? Mas de preferência sempre citações novas. Outra coisa, turma, apesar de eu estar comentando para vocês que uma das regras é que as citações ela tem aí no mínimo 10 anos, se tiver uma ou outra citação antiga, vocês não precisam se preocupar, tá? É permitível. Geralmente as revistas, as regras, elas permitem até 80% de citações novas e 20% aí de citações antigas, tá? Então, turma, vamos lá para a parte da normatização, tá? Vou mostrar para vocês. Esse documento aqui, normatização para o TCC1, também está no Classroom e também está no Teams, tá? Então, é só para vocês entenderem mais ou menos como é que vai ser essa fundamentação, né? Desculpa, essa normatização. Então, de modo geral, gente, vocês vão utilizar a fonte Time New Roman ou Arial. Aí, vocês têm a opção de utilizar uma ou outra. Não é para utilizar na metade do texto Times e na outra metade Arial, né? Vamos padronizar todo o texto. Se eu utilizo Times, vai ser Times. Se eu utilizar Arial, vai ser Arial, tá? Então, muito cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V quando vocês vão fazer dos artigos, né? Que aí vocês precisam normatizar e não vir com aquela letra que vem diretamente dos artigos.
O tamanho da letra, que vai ser padrão, basicamente, para todo o trabalho de vocês, o tamanho é 12, tá? Inclusive para capa. Contudo, nós temos a exceção: citações de mais de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fonte das ilustrações e tabela deve ser digitada em tamanho menor e uniforme, que aí nós padronizamos, tem em sala, que seja o tamanho 10. Então, olha só, o trabalho deve ser escrito em Word, em Time New Roman ou Arial, e o tamanho deve ser 12. Se por acaso você utilizar citações de mais de 3 linhas, que é a citação direta longa, aí vocês vão utilizar a fonte tamanho 10, tá? Ou então, para rodapé, paginação, aí você utiliza um tamanho menor. A margem do seu trabalho, né? Você pode fazer Ctrl C, né, Ctrl T, selecionar todo o seu texto e vir aqui, ó, em Layout, tá? Layout. E aí você vem aqui, margem e margem personalizada, tá? Vai aparecer a caixa de diálogo. E aí você vai padronizar as margens aqui, ó. Superior, esquerda, inferior, direita. E quais são as margens? Olha só, deve ser esquerda e superior de 3 e direita e inferior de 2 para o anverso. E para o verso, deve ser 3 para superior, esquerda e inferior 2. De modo geral, gente, vocês podem olhar somente o anverso, que no caso seria esquerda e superior 3, direita e inferior 2, tá? Então, vocês padronizam as margens dessa aqui, layout, margem personalizada e coloca. Turma, quando fala aqui margem, anverso e verso, no caso seria a frente e costa, tá? Porque uma das sugestões aqui, quando faça a impressão do TCC, do projeto, é que ele seja feita a impressão tanto na parte do verso como no anverso, tá? Para economizar a folha. E Valéria, quando você escrever qualquer nome científico, né, de micro-organismo, de nome de espécie de planta, né, o que é que você vai fazer? Você vai colocar apenas em itálico, não precisa colocar sublinhado e nem sublinhado e itálico, vai ser apenas em itálico, tá? Já que a gente fala, Viviane, sobre a questão da data da entrega, tá? E lembrando, Valéria, que é importante vocês também seguir aquela regra que, por exemplo, a primeira vez que você cita o micro-organismo, por exemplo, Staphylococcus aureus, você escreve completo, Staphylococcus aureus em itálico. Quando você for citar novamente Staphylococcus aureus dentro do teu texto, tu não escreve mais ele completo, tu só vai escrever S. aureus. Você abrevia o gênero, tá? Turma, só que quando a gente fala anverso da folha, a gente está falando da frente, tá? E quando a gente fala do verso, a gente está falando aí da parte de trás da folha, tá? A sugestão é que vocês observem principalmente o anverso, que é a frente. Então, a margem deve ser esquerda e superior de 3
e direita inferior de 2 centímetros, tá? Lembrando, vocês vão vir aqui, ó, layout da página, Mage personalizada, tá? E aí vocês vão colocar aqui, ó. E ok. O espaçamento, turma. Não, Tayomara, você não precisa. Você pode fazer, por exemplo, você pode ter uma citação que pode ter 5, 6, 7, 8 linhas. Se for uma citação indireta, você pode colocar tanto no início do parágrafo quanto no final, não tem problema. E se essa citação ela for direta, tu também pode colocar a citação tanto no início quanto no final. Não importa essa questão de linha. Agora, a única diferença é na hora da citação direta. Essa citação direta, se por acaso, por exemplo, você tem uma citação direta e ela é mais de 3 linhas, aí sim que você tem que fazer o recuo e diminuir o tamanho da letra, tá? Não sei se foi essa a sua dúvida. Vê se esclareceu. São 3 linhas para cada citação. Posso fazer um parágrafo de 6 linhas e fazer as 2 conotações só no final? Ah, tá. Vamos imaginar que tu tem um parágrafo e nesse parágrafo tem 6 linhas. E aí as 3 primeiras linhas é de um autor e as 3 últimas é de outro autor. Se tu tem 6 linhas e cada 3 linhas são de autores diferentes, tu não pode colocar tudo no final. Tu tem que citar logo no início. Tu tem que fazer logo quando conclui as 3 linhas. Então, fez as 3 linhas, cita. Fez as outras 3 linhas, cita. Porque eu tenho que colocar aquela minha citação de acordo com o que o autor falou. Entendi. Você está falando em relação à citação indireta. Vê se foi isso que eu comentei para você agora, que você tem 6 linhas, e essas 6 linhas, as 3 primeiras é de um autor e as 3 últimas é de outro autor, certo? Então, se as 3 primeiras é de um autor, tu tem que citar o autor logo. Depois tu escreve e cita o outro autor, tá? Felipe, quem trabalha com algum composto, professor, se o nome do mesmo for muito grande, podemos criar uma sigla? Pode sim, sigla, abreviação, fica a teu critério, tá, Felipe? A questão é que você tem que padronizar. Vou dar um exemplo para você. Extrato bruto hidroalcoólico de Staphylodendron coriáceo, né? Então você pode colocar E de extrato, B de bruto, H de hidroalcoólico, S de streptodendro e C de coriáceo. Fica a critério. Você pode criar sim sigla, você pode criar sim abreviatura, desde que você siga todo esse padrão dentro do seu texto. Turma, em relação ao espaçamento, né? Olha o que acontece. O espaçamento de todo o texto, ele deve ser digitado com espaço de 1,5 entre as linhas. Então, nós temos 2 tipos de espaçamento aqui. Nós temos os espaçamentos entre linhas, que é isso daqui, ó, entre uma linha e outra. E nós temos os espaçamentos entre parágrafo, que é entre um parágrafo e outro. O que eu estou explicando para vocês aqui é o espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas, gente, deve ser de 1,5. Então, eu venho aqui, ó, seleciono o meu texto, página inicial, parágrafo, né? Então, seleciono o meu texto e venho aqui, ó. O espaçamento entre linhas aqui tá simples, mas o meu texto e a minha regra diz que é 1,5. Então, clico aqui, ok. Esse daqui é o espaçamento entre linhas de 1,5. Já o espaçamento entre parágrafo, ele é de 0. Tá aqui, ó, 0, 0. O espaçamento entre parágrafo. Antes e depois, 0, 0. Agora, o espaçamento entre linhas tem que ser de 1,5. Tá? Ó, espaçamento entre linhas de 1,5. Contudo, nós temos algumas exceções, né? Por exemplo, se a citação
ela é direta, de mais de 3 linhas, nota de rodapé, as referências, legenda das ilustrações, das tabelas, ficha catalográfica, natureza do trabalho, eles devem ser digitados já em espaço simples. Então, todo o meu texto é um e-mail, mas essas outras situações aqui deverá ser em espaçamento simples. Gente, outro ponto que eu estou observando em alguns trabalhos que eu estou recebendo é quando eu falo, por exemplo, recuo de parágrafo. Gente, isso daqui que eu selecionei é um parágrafo, tá aqui, ó. Isso daqui é um parágrafo. Quando eu falo recuo de parágrafo, é você colocar o cursor do mouse aqui na frente do início do parágrafo e dar um tab. Pronto. Aqui, ó. Eu estou aqui com o início, com o recuo do parágrafo, só que o restante está alinhado à esquerda corretamente. Então, isso que eu fiz aqui é recuo de parágrafo. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Ó. Isso daqui não é recuo de parágrafo, tá? Recuo de parágrafo é somente o primeiro aqui, ó. Isso daqui é recuo de parágrafo. Um outro ponto que vocês deverão colocar no trabalho de vocês é a paginação, tá? Vocês não deverão colocar páginas no trabalho, até porque a gente vai construir o sumário depois. Olha só, as folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, porém não serão enumeradas. Então, gente, todos os elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, sumário, eles são contados, mas não são numerados, ou seja, não coloca o número lá em cima da página. E a gente sempre inicia a capa não pelo número 1, mas sim pelo 0. Então é 0, 1, 2, 3, até chegar na introdução. Quando chega na introdução, qual foi o número que vai aparecer? É o 5? Então eu começo lá a colocar o número 5 lá na paginação da introdução, tá? Para trabalho digitado somente na frente, tá? Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente uma verso, somente a frente. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual em algarismo árabe no canto superior direito da folha, que é aquilo que eu comentei para vocês. Eu devo contar todas as folhas, desde a capa, começando pelo número 0, mas eu só coloco a paginação a partir da introdução, a partir do primeiro elemento textual, que é a introdução. E aí, gente, para a gente inserir a paginação, a gente vem aqui, ó, inserir número de página. Aí eu venho aqui, formatar número de... Aliás, eu escolho primeiro, tá? Vou escolher primeiro. A página fica sempre em cima. Olha só. Início, número de página, inserir, número de página, início, geralmente a gente utiliza esse daqui, ó, número sem formação 3. Ó, apareceu aqui. E aí, para eu formatar, para saber qual número é para iniciar, eu venho aqui, número de página, formatar número. Eu quero iniciar no número 5. Ok, pronto. Então tá aí a minha paginação. Turma, então, de modo geral, assim, essa questão da normatização, que é de início, que eu peço para vocês somente isso, tá? Esses pontos que eu comentei. Lembrando que o modelo da capa, lembrando que o modelo da folha de rosto, tudo está disponível nos slides que já foi passado para vocês e que eu irei passar agora. Vou colocar no Teams e no Classroom esses slides novamente para ficar mais fixo, tá?
Sim, Sidnara, a paginação sempre é na parte superior, tá? Sempre na parte de cima do lado direito. Cara, se você está falando do cronograma em relação ao modelo do cronograma do TCC, que você vai colocar no TCC, é isso? O cronograma, ele é um elemento textual que o objetivo dele é mostrar quais são as etapas que você tem que fazer todo mês. Esse cronograma, vocês vão seguir o próprio modelo que está nos slides, tá? Vocês não precisam estar anotando nada, porque lembra, o TCC, vocês começaram a construir ele. Então, no cronograma, vocês vão colocar lá, elaboração do TCC, a elaboração do projeto. A partir daí, tu vai colocar coleta de dados, você vai colocar resultados, análise dos dados. Então, isso é uma coisa futura. No momento, vocês não precisam estar anotando nada nesse cronograma. Vocês podem ter por base alguns modelos de cronograma para saber o que vocês vão colocar no de vocês. Minha sugestão é que vocês sigam o próprio modelo que está no slide, tá? E isso você só vai se adaptar aos meses que você vai coletar os dados, analisar os dados. Vou colocar aqui os slides só para mostrar um negócio para vocês. Victória, não precisa, aliás, a justificativa ela não precisa ter tópico. Quando você fala tópico, é seções ou você está falando de parágrafo? A justificativa, a minha sugestão é que ela tenha pelo menos meia página, tá? Meia página de justificativa. Para você fazer meia página, seria interessante você ter 2 ou 3 parágrafos, tá? Para não ficar meia página, um parágrafo, tá? E não é tópico. Justificativa não tem subseção. Justificativa tem parágrafo, tá? Então você pode fazer a justificativa, meia página de justificativa, com tua opinião, com tuas ideias, explicando por que que tu escolheu aquela temática, tá? E aí meia página com 2 ou 3 parágrafos. Dani, também fica a critério, não tem essa regra, tá? Se você quiser, por exemplo, colocar a introdução, tem a introdução, aí já vem um problema. Se tu quiser colocar o problema numa página seguinte, tu pode. Ou tu pode também continuar logo em seguida a introdução, tá? Também pode ficar. Minha sugestão para vocês é muito mais fácil eu organizar o sumário quando eu coloco cada tópico em uma página diferente, tá? Para não misturar, por exemplo, a introdução é até a página 9.
Aí o problema já está na página 9 também. Então, minha sugestão é que pode colocar em folhas diferentes. Então, terminou a introdução, sobrou uma página, uma parte em branco, joga o problema para outra página, tá? Mas isso não tem regra. Victoria, entendeu essa questão da justificativa, que não é em tópicos, é em parágrafo, pode ter meia página, de 2 a 3 parágrafos, tá? Turma, só para vocês aqui compreenderem o que está faltando do TCC1. Do TCC1 está faltando a metodologia, que eu vou dar aula na próxima semana, nesse mesmo horário, tá? Então está faltando a metodologia. Só um momento. Então, turma, o que está faltando aí da metodologia? Tá faltando, né, a metodologia e tá faltando o cronograma. Então, é pouca coisa. Na próxima aula, a gente já vai falar sobre eles dois, teoricamente. E aí vai ficar faltando o sumário e o resumo e as referências. Assim, nós vamos finalizar o nosso projeto de pesquisa. Vamos sobre algumas informações importantes. Turma, não sei se vocês viram. Sim, Karen. No último parágrafo da introdução deverá já ter o objetivo de vocês, somente o objetivo geral, tá? Então você vai colocar lá no último parágrafo, diante do contexto, diante do que foi exposto, o presente projeto terá como objetivo isso, 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 isso. É isso, basicamente todos os artigos, todos os trabalhos, a introdução no final dela tem o objetivo do trabalho, tá? Lembrando que você vai ter que utilizar o futuro, tá? Porque é um projeto. Tá, Victoria, a aula ela está sendo gravada, tá? Deixa eu só ver qual era a tua pergunta. Ah, tá, Victoria, tua pergunta era sobre a justificativa. A justificativa ela não tem subtópico. A justificativa ela pode ser até meia página e ela deverá ter parágrafo. Então, minha sugestão é que tu faça 2 ou 3 parágrafos para dar meia página de justificativa. E aí você vai utilizar a importância, o motivo da escolha do tema, a relevância dele, tá? Sim, Bárbara, a metodologia deverá ser sempre no futuro, que é o que eu vou explicar para vocês na próxima aula, na próxima semana, o que seriam os aspectos metodológicos, tá? Sempre vai ser no futuro, será coletado, tá? Não, Victoria, a justificativa não tem citação, a justificativa ela é pessoal, ela não deve conter citação nenhuma, nem direta e nem indireta, tá? Gente, vamos falar um pouco agora sobre essa questão de data, sobre essa questão da entrega do trabalho. Olha só, no início do semestre, que foi o que eu conversei com vocês, falei que a primeira nota do TCC1
seria a entrega da metade do projeto, que deveria ter sido agora, só que com toda essa situação não teve mais como. E a segunda nota seria a entrega do projeto completo, mais a apresentação do TCC, né? Na forma lá da amostra científica. Como é que vai ser agora? Agora, como a gente já está entrando no mês de maio, vocês deverão entregar o projeto todo completo, tá? Esse projeto todo completo deverá ser entregue na primeira semana de aula que nós retornarmos da quarentena. Então, de acordo com o decreto do governador, nós temos até, teoricamente, dia 12, né, de recesso, de quarentena. Então, dia 15, vocês teriam que entregar o TCC completo. E eu vou deixar por enquanto essa data. Então, dia 15 de maio, a entrega do projeto completo. Na próxima aula, na próxima semana, eu vou dar metodologia e vou dar cronograma. Na outra, eu vou falar sobre referência, o sumário e o resumo. E aí a gente encerra, teoricamente, o projeto, tá bom? E aí a primeira nota será a avaliação do projeto completo e a segunda nota será a nossa amostra científica. Yasmin, fica a critério, tá? Essa questão da organização dos elementos. Se você quiser colocar cada um em página diferente, você pode. Como também, Yasmin, você pode colocar logo em seguida, por exemplo, terminou a introdução, sobrou meia folha, tu pode colocar o problema, e assim por diante. Mas a minha sugestão é que coloque em folha separada, fica mais fácil de tu organizar lá o sumário. Isso, Tayomara. O projeto ele deveria ser entregue completo em junho. Só que aí o que é que acontece? Como, teoricamente, vocês não me entregaram nada por causa da situação, quando eu for receber o projeto, antes desse período, eu preciso receber de tudo que já foi falado. Então, até lá, já foi falado todo o projeto. Eu preciso corrigir o trabalho, porque se vocês me entregarem o projeto só em junho, como é que eu vou corrigir, entregar para vocês e vocês vão ter tempo de corrigir ele? Então, o que é que acontece? Na primeira semana, após nós retornarmos da quarentena, que também ninguém sabe se vai ser dia 12, o final dessa quarentena, vocês deverão me entregar o projeto para eu olhar e fazer as correções, para que vocês tenham a oportunidade de corrigir os erros que eu encontrar. E aí, quando for a segunda nota, a nota vai ser da apresentação da amostra e vocês vão me entregar o teu projeto completo. Só que eu já não vou avaliar ele, só vou verificar se vocês cumpriram realmente com o que foi feito ou não. A amostra científica, por enquanto, ela vai ficar para junho, tá? Vai ficar para junho, acredito lá pelo dia 15, dia 20. E isso se nós não tivermos prorrogação dessa quarentena. Tayomara, eu também concordo com isso, né? Que essa questão de reunir com o orientador, mas que vocês podem tentar fazer isso via e-mail, via Skype,
e se reunir com os alunos para ir ajudando, né? Eu compreendo isso. Só que a gente já não vai ter mais tempo, teoricamente, né? Porque quanto mais mas aí o que é que acontece? Lembra que o que vocês têm que fazer agora é começar a construir o trabalho. Vocês não podem esperar retornar da quarentena. Vocês têm que começar a fazer esse trabalho já organizando, de acordo com essas aulas, as videoaulas, as regras. Porque o que acontece? E se nós não voltarmos dia 12? Quando é que vocês vão entregar? Porque minha preocupação maior é esse negócio prorrogar mais ainda e aí vocês literalmente não conseguirem entregar. E outra, eu vou ter que colocar uma data, porque eu estou percebendo que os alunos não estão fazendo o projeto. Se eu não colocar uma data de entrega, vocês não vão fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte: para facilitar a vida de vocês, nós vamos seguir a mesma regra anterior. Vou mudar toda a característica agora. A primeira nota era até a fundamentação, certo? E a segunda nota era metodologia, o restante do projeto e a apresentação. Então, vou fazer o seguinte: dia 15 de maio, vocês deverão me entregar até a fundamentação teórica. Vocês não vão me entregar o projeto completo, mas vocês vão ter que me entregar até a fundamentação teórica. Porque se eu não colocar data para vocês, vocês não vão construir. Eu estou percebendo que tem muitos alunos que ainda não fizeram nada, literalmente, tá? Então, dia 15 de maio, vocês deverão me entregar capa, folha de rosto, introdução, problema, justificativa, hipótese, objetivos e fundamentação teórica, até 15 de maio, tá? E isso se nós retornarmos. Contudo, eu estou com a esperança que não vai ter mais prorrogação. Então, tudo indica que nós retornamos dia 12, tá? E aí eu faço a correção, a avaliação, vocês têm a primeira nota. E aí, quando for em junho, vocês me entregam o restante do projeto mais a amostra científica. Compreendido? Turma, vocês têm mais alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Lembrando que na próxima semana, nesse mesmo horário, das 14 horas, a gente vai ter a aula de metodologia, tá? Gente, se ninguém tem mais nenhum comentário, a gente vai encerrar nossa aula, tudo bem? E aí fica marcado na próxima semana nossa aula de metodologia. E vocês, turma, pode anotar as dúvidas, pode mandar pelo Teams. Na próxima semana, pode perguntar, fica à vontade, tá bom? Ótima tarde para vocês, abraço, beijos. De nada, gente. Vamos que vamos. Vamos finalizar esse semestre na garra.